E agora eu vou deixar um aviso pra galera, tá? Que tá, e eu falei na live. Eu já tive de passageiro num outro carro de um cliente, tá? Que a gente saiu para testar o carro. E ele tinha ficado muito empolgado, porque era um carro que ele estava sofrendo há muito tempo e tal, com acerto e tararará, e deu uns números legais e a gente saiu para testar. Quando a gente passa o carro no dinamômetro, naturalmente só giram as rodas da frente, não as rodas de trás, porque o carro era um tração dianteira. E aí aciona-se o erro de ABS e tal, tararará. Quando você desliga e liga o carro e as 4 rodas giram de novo, apaga e volta tudo a funcionar normalmente. Esse camarada, ele tinha feito um upgrade de freios, freio de 997, né? Fez um upgrade de freio de 997 no eixo dianteiro. E fica o aviso para você também. Saímos com o carro, o dono dirigindo, eu de passageiro com o datalog. Como era um carro muito rápido, eu falei, cara, não adianta a gente acelerar aqui nas ruas do bairro, vamos pegar a Ayrton Senna, que era ali perto, que dá pra gente ter espaço e tudo mais. E o cara só tinha um upgrade de freio no eixo dianteiro. Acelerou, encheu uma marcha, 2. No final da segunda marcha, ele olhou, tem uma placa luminosa para quem tá saindo de São Paulo, que fala o aviso, sei lá, CCR, autovia, sei lá. Ele achou que aquilo ali tinha um radar naquela placa, porque ele não era de São Paulo. Socou o pé no freio. A hora que ele socou o pé no freio, o que aconteceu? É igual puxar o freio de mão. Aí você fala assim, caramba! Mas ele não tem upgrade de freio na frente? O que a pessoa pensa quando faz um upgrade de freio na frente? Só que deixa eu te explicar como é que funciona o básico de freio, certo? Vamos dizer que quando eu pise metade do pedal do freio, essa quantidade de fluido de freio seja bombeada. E essa quantidade preenche um certo volume da pinça de freio, do cilindro, e esse cilindro, por injetar essa quantidade ali, ele acaba pressionando as pastilhas, que é o que pressiona um disco e faz o carro parar efetivamente. Certo? Perfeito. Beleza. Só que quando um engenheiro projeta o teu sistema de freio, ele projeta um cilindro mestre, que é justamente aquela peça que está no pedal, que seja de um tamanho compatível para te dar a distribuição de freio dianteira e traseira que ele quer. Certo? Ou seja, esse volume é o suficiente para pressionar a pinça dianteira e para pressionar a pinça traseira, de modo que 70% do freio seja na frente, 30% atrás, sei lá, X, o quanto ele determinar, certo? Aí você trocou o seu freio dianteiro, que originalmente tem um pistão de 50 milímetros de diâmetro, por uma pinça de 997, que tem 8 pistões. Pequenos, mas são 8 pistões. O que acontece é que o teu cilindro mestre, quando você pisar metade do pedal, vai continuar bombeando essa mesma quantidade de fluido. Só que essa quantidade de fluido em um cilindro faz apertar o cilindro pra caramba. Essa quantidade de fluido em 8, ele mal faz força. Só que o cilindro traseiro ainda é o original. Portanto, você tem muito mais freio em que eixo? Traseiro. No traseiro. Por isso que você faz upgrade de freio e não calcula, faz no tião, você vai piorar o seu freio. E isso é um vídeo que eu estou em pauta para fazer, que é da galera que faz esse upgrade e acha que, pô, não, eu vou fazer, que agora o carro tá freando pra caramba. Uma coisa é o fio, é a sensação quando você pisa no freio, certo? Outra coisa é distância de frenagem. E te digo, assim, sem medo nenhum, absolutamente nenhum de errar. Se você pegar qualquer carro, certo? E você trocar o freio original dele e botar um outro freio maior, seja ele qual for, sabe quantos metros de 100 a 0 você reduz? Nenhum. Aí você fala assim, porra, como que não reduz nem 1 metro? Eu tô botando um freio que freia mais. Amigos, eu vou dar uma notícia para quem ainda não sabe. O limite de frenagem dos carros nunca teve no freio. É no pneu. Senão não tinha para que existir ABS.
Se o freio original não fosse capaz de chegar no limite do pneu, o carro nunca ia travar a roda. Se nunca trava a roda, nunca ia precisar de ABS. Então, a moral da história é, você quer frear mais, frear mais. Você quer pegar e vir com seu carro, com freio frio, na temperatura normal de funcionamento, e reduzir a distância de frenagem, você não troca o freio. Primeiro você é o pneu. troca, não é primeiro, você troca o pneu. Não, mas vai chegar uma hora que vai... Fim. Que pode Calma, freio. calma. Você troca o pneu. Sim. E mesmo com o pneu mais grudento que você consiga encontrar, você vai ser capaz de travar esse pneu mais grudento que você puder imaginar. Tão superdimensionado é o freio original de um carro. Ponto pacífico. Outra característica, que aí não é a capacidade de frenagem de um sistema original, é a resistência à fadiga. E isso é onde você vai ter um problema, cedo ou tarde. Porque quando você tem um pneu que não gruda tanto, você vai ter 50 metros para dissipar, um tempo X ali, para dissipar aquela energia. Quando você bota um pneu grudento, você vai parar muito antes. Então aquela mesma energia que era do carro, a energia cinética do carro a 100 km por hora, a potencial cinética dele, vai ser despejada nos freios em muito menos tempo. Consequentemente, você vai forçar aquele sistema, a pastilha vai chegar numa temperatura mais alta e tal, e aí você tem fadiga. Aí você tem que dimensionar um freio para evitar fadiga. E nunca para que ele freie mais. Porque eu te desafio, a gente trabalha com remap e assim, não é que o engenheiro sabe mais do que o cara que faz remap, não é isso. Mas o engenheiro nunca vai fazer um carro para ir na rua e não frear 100% do que é possível frear com aquele setup. Com certeza. Porque tem que ser calculado a suspensão, o centro de massa do carro e tal. Tem uma série de simulações que são feitas para se gerar um freio. Aí a gente vai lá e troca o negócio. Então, assim, tem que ter muito cuidado e muito critério para mudar o freio, cara. Sim. Eu deixo meu freinho original, boto uma pastilha de um composto melhor, boto um disco, né, de tamanho, de dimensões fluido, original, boto um aerokeep e um fluido que tem um ponto de ebulição muito maior e acabou. O cara no final lá pisou, o cara desse carro pisou no freio, perdeu a traseira e bateu, tá? E eu tava de passageiro com ele. Porque o ABS não tava funcionando. Porque o ABS não tava funcionando, porque no caminho eu falei, desliga e liga o carro, e ele tava tão emocionado com o carro, que ele falou, não, peraí, tal, não sei o que, blá, blá. Ele falou, cara, mas meu carro nunca travou a traseira. Eu falei, porque você deixou o ABS ligado, né?